Você é uma mulher que treina, se dedica, está melhorando a sua alimentação, comendo melhor, está se esforçando e mesmo assim não vê mudança no seu corpo, não vê mudança na balança, não vê ganho de massa muscular, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te explicar tudo sobre o Whey Protein de uma forma simples. O que é, para quem serve, qual escolher, porque hoje no mercado nós temos várias opções, e como usar o Whey Protein para ganhar massa muscular, para atingir, por exemplo, as calorias que você precisa no seu objetivo. O que é o Whey Protein? Whey Protein nada mais é do que proteína feita a partir do leite, do soro do leite. Sabe quando a gente faz queijo, quando você faz queijo, sua avó faz queijo e sobra aquela água, aquele soro? Então, o Whey Protein ele é derivado deste soro que é rico em aminoácidos essenciais para ganho de massa muscular. E por que ele é tão usado hoje em dia? Principalmente pela boa e alta qualidade proteica dele, digestibilidade e tem uma versatilidade muito alta, dependendo de cada rotina de cada público, é interessante utilizar. E porque também você consegue atingir a quantidade de proteína do seu dia, assim ganhando massa muscular, recuperando. E aqui eu já quero desmistificar um mito que muitas pessoas ainda acreditam. Whey Protein não é hormônio, não é bomba. Whey Protein é proteína, apenas isso. Então não tem bomba, não tem hormônio, pode usar tranquila, dependendo do seu objetivo, da sua renda e também da sua rotina. Muitas mulheres têm dificuldade de ganhar peso, de aumentar volume muscular. Eu já tive essa dificuldade, eu já passei por isso, então eu sei como é complicado você ter que comer muito em grandes quantidades, comer muita carne às vezes, muito frango e não conseguir digerir tudo aquilo, sabe? A ponto de você quase passar mal. Então o Whey Protein, querendo ou não, ele se torna muito versátil para esse público. Para ganho de massa muscular, o nosso corpo ele precisa estar com um treino ajustado, mas principalmente a alimentação. Então, para quem quer ganhar peso, aumentar massa muscular, precisa consumir uma quantidade maior de calorias e isso equivale também a proteínas. Então, os carboidratos, proteína e gordura. E a gente sabe, quem passa por isso sabe como é difícil você ficar 30 minutos, quase uma hora comendo e ainda não conseguir digerir tudo aquilo. Ele pode entrar justamente aí. Por quê? Porque ele vai facilitar essa digestão e vai te auxiliar para conseguir aumentar o seu consumo calórico e da mesma forma bater a quantidade de proteína que você precisa no seu dia para manutenção e ganho de massa muscular. Então, se você está querendo aumentar o seu peso na balança, ter mais volume muscular, ganhar massa muscular e não consegue consumir a quantidade suficiente de proteína ao longo do seu dia nas suas refeições, o Whey Protein pode sim te auxiliar. Deixando claro que o Whey Protein ele não substitui refeição, ele é um complemento. Não adianta você falar assim, não consigo comer X refeição, vou substituir pelo Whey Protein, porque assim eu consigo atingir. Não, ele não é um substituto de refeição, ele é um complemento. Queira substituir uma refeição que tem vitaminas, minerais, antioxidantes, fitoquímicos por uma refeição só de Whey Protein. Não vale. Pensando em saúde, pensando em como o seu corpo ele vai receber isso, não é interessante. Vez ou outra, ok, mas ser com uma certa frequência já não é o ideal. E hoje em dia, com a evolução da tecnologia, o Whey Protein ele passa por vários processos. Por isso que ele é para vários públicos, porque ele passa por vários processos, às vezes para descartar a lactose, às vezes para descartar a gordura e até mesmo carboidrato. Então hoje no mercado nós temos várias opções de Whey Protein. Então é o Whey Protein isolado, Whey Protein concentrado, Whey Protein hidrolisado, tem vários tipos de Whey Protein no mercado. Então vale a pena estudar o que realmente caiba no seu bolso, caiba na sua rotina e caiba na sua individualidade. O Whey mais comum e mais acessível é o Whey Protein concentrado. Ele tem ali todos os 3
aqueles macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e tem também a lactose. Ele funciona muito bem para quem não tem sensibilidade ou intolerância à lactose. Você é uma mulher saudável que busca apenas ganhar massa muscular, aumentar o seu consumo de proteína, de calorias, não tem nenhuma sensibilidade ou intolerância, você pode se beneficiar com o whey protein concentrado. O whey protein isolado, ele tem mais proteína que o carboidrato, no caso a lactose. Então, para quem tem sensibilidade ou intolerância à lactose, o whey protein isolado pode ser uma opção melhor. Quem sente também desconforto abdominal, estufamento, muitos gases, o whey protein isolado também pode ser uma opção melhor do que o concentrado. É tudo questão de teste e realmente ver se você tem sensibilidade ou alguma intolerância, porque se você não tiver, não precisa gastar mais, porque o whey protein isolado e o hidrolisado, eles são mais caros do que o whey protein concentrado. O whey protein hidrolisado, ele é um whey protein pré-digerido, ou seja, a digestão dele é mais rápida e normalmente ele é indicado para quem tem sérios problemas de mastigação ou com a digestão. Então, por exemplo, o público de idosos que tem muita dificuldade de mastigar, muita dificuldade de bater a quantidade diária de proteína, eles podem se beneficiar com esse protein hidrolisado. Claro que eles também podem com as outras opções, só que esse whey protein hidrolisado, ele é pré-digerido, então a absorção é mais rápida. Não existe o melhor whey protein do mundo. O que existe é o whey protein ideal para você, para o seu objetivo e para a sua individualidade. Normalmente, uma dose de whey protein por volta de 30 gramas tem aproximadamente 20 a 25 gramas de proteína cada dose. Só que a quantidade que cada um deve consumir é muito individual. Por isso que o acompanhamento nutricional faz toda a diferença. E é isso que você vai encontrar no meu acompanhamento, na consultoria ou na consulta também. Então, se você quer saber mais sobre a consultoria ou como agendar uma consulta, é só clicar no link da descrição. Eu vou deixar 2 links para você, um é da consultoria, o outro é para acompanhamento personalizado. Entre em contato se você também tem e já teve essa dificuldade, não sabe qual whey protein usar e não sabe a quantidade, porque isso é muito individual e vai da sua rotina. Não tem como eu falar para você, consuma uma dose de proteína, de whey protein, que já tá tudo certo. Por quê? O que vai realmente ditar é ao longo do seu dia. Como que são as outras refeições ao longo do seu dia. Então, uma dose de whey protein, normalmente 30 gramas, que é o scoop que já vem dentro, tem por volta ali, média, de 20 a 25 gramas de proteína. Em muitos casos, e no meu consultório, eu já prescrevi 2 a 3 vezes consumir o whey protein, porque como eu falei, isso vai muito da rotina e individualidade de cada pessoa. Se quiser saber mais sobre o acompanhamento nutricional, tanto a consultoria quanto a consulta, é só clicar no link da descrição e fazer parte do meu time. Como usar o whey protein no seu dia? Anne, eu tenho que usar o whey protein com água, é muito ruim. Não, você não precisa tomar o whey com água, a não ser que você tenha um objetivo muito específico que não dê para você utilizar com outras coisas. Mas, normalmente, o whey protein dá para utilizar com leite. Então, para você que quer aumentar as calorias do seu dia, é interessante utilizar o leite ou uma bebida vegetal para você aumentar as calorias dessa refeição e fica também mais gostoso. Então, você pode fazer smoothies, vitaminas, também usando whey protein. Dá para fazer panquecas, até mesmo bolo usando whey protein. Tem pessoas que gostam de fazer calda de whey, então você usa uma dose de whey protein com um pouco de água ou leite também, ou leite em pó, mistura e joga por cima ou do bolo
bolo ou da panqueca. Então o whey protein dá para usar de diversas formas, tanto em receitas doces quanto com receitas salgadas. Porém, nas receitas salgadas, normalmente se utiliza o whey protein neutro, sem sabor. Por quê? Na receita salgada, vamos supor que você quer fazer uma sopa e aí essa sopa não tem a quantidade de proteína suficiente, então você não vai usar o whey protein sabor chocolate na sopa, não vai casar esses dois sabores. O que você pode usar é o whey protein neutro, sem sabor, porque assim você acrescenta proteína e não tem gosto nenhum a sua sopa, por exemplo, né? Ou a um pão, vamos supor, ou talvez numa panqueca salgada, numa crepioca, não sei, dá para usar de diversas formas. Hoje no mercado, como eu falei, nós temos várias marcas com vários sabores e dá para utilizar o sabor neutro, né, sem sabor, para receitas salgadas. Para usar também o whey protein em mingau, dá para usar no overnight com iogurte. Então são diversas formas para usar o whey protein, dependendo do sabor, dependendo do seu objetivo, da sua rotina. O momento mais comum que a maioria das pessoas usa o whey protein é depois do treino. Só que isso é muito relativo, porque como eu falei, vai depender muito da sua rotina, da sua individualidade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não consegue comer muito pela manhã, o whey protein pode ser uma opção interessante para você usar, talvez batido com leite, ou talvez só misturado com leite, você come a fruta, por exemplo, ou se você tem muita dificuldade para jantar, não consegue fazer uma refeição 2, 3 horas antes de dormir, para você o whey protein também pode ser versátil. Se você vai passar por uma cirurgia que você não consegue mastigar, um exemplo, tá? Você também pode usar o whey protein. Então, volto a dizer, o whey protein nada mais é que proteína. Então, quando você não conseguir comer ovos, frango, carne no geral, queijos e laticínios, um exemplo, você pode vir com whey protein para alcançar a dose que você precisa de proteína e de calorias ao longo do seu dia. Então o whey protein vai depender muito do caso. Como eu falei, dá para usar de diversas maneiras em diferentes públicos. O mais importante do whey protein não é o horário que você usa, mas sim todo o contexto da sua vida, da sua rotina. O whey protein só vai fazer sentido para você se estiver alinhado com a sua alimentação, com o seu treino, com o seu objetivo em específico, quanto você precisa consumir ao dia. Então não tem como eu chegar aqui e dizer consuma X quantidades de whey protein, porque isso vai te trazer benefícios, porque isso é muito individual, vai depender da sua rotina. Então, por exemplo, hoje em dia, eu só uso whey protein quando eu não consigo atingir a minha quantidade de proteína, quando eu vou viajar, quando eu estou fora no consultório e eu não tenho nada para comer. Whey protein não faz milagre, sozinho ele não faz milagre. O que realmente conta é o conjunto de tudo. Então, da alimentação, do seu treino, da sua rotina, do seu sono. O whey protein ele vai complementar aquilo que está em falta. Então, se você tem essa dificuldade de atingir as quantidades de calorias e principalmente as proteínas, o whey protein pode ser útil. E se você gostou do conteúdo, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse e compartilha com a sua amiga que também tem dificuldade para ganhar massa muscular. Até o próximo vídeo. Tchau!